Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre velocidade periférica e qual, o que é velocidade periférica e qual a sua influência na especificação de selos mecânicos e também de gacheta, como encontrar a velocidade periférica nesses dois casos. Mas antes disso, gostaria de te convidar a curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber novas notificações. E se você quiser ter acesso a materiais exclusivos do nosso canal, você pode se tornando um membro do nosso canal. Tem duas modalidades, tem de vantagens diferentes. Fica aí o convite também. E se você nos assiste pelo LinkedIn, te convido a seguir a nossa página no LinkedIn também. Bom, sem mais delongas, vamos então ao tema da nossa aula, do nosso vídeo. A gente vai falar de velocidade periférica. Bom, o que seria velocidade periférica? Lá da física, a velocidade periférica, ela também é chamada de velocidade tangencial. O que seria a velocidade tangencial? Eu vou pegar aqui, eu peguei aqui uma peça que eu tenho, que é inclusive de selo mecânico, uma sede, amarrei numa cordinha. Quem nunca fez isso, quando era criança? A velocidade periférica, se eu começar a girar aqui, dá para você ver só a peça passando. A velocidade periférica é, se eu soltar, o que acontece? Então eu vou fazer mais longe, para não correr o risco de bater. Estou aqui girando, e na hora que eu solto, a peça vai, Então se eu soltar, quando ele está girando aqui, se eu soltar exatamente nesse ponto aqui, na parte fazendo isso, nessa parte, ele vai sair assim reto. Por isso que é chamado velocidade tangencial, porque ele faz aqui um círculo, e ele sai, uma trajetória tangente ao círculo. Então essa velocidade seria isso. Então se eu soltar aqui, ele vai para lá. Vou fazer de novo, ó. Se eu soltar aqui embaixo, ele sai horizontalmente. Se eu soltar aqui em cima, ele vai para lá e assim por diante, Então eu tenho esta questão. Vou mostrar aqui uma diferença para vocês em termos de velocidade tangencial, para mostrar por que a velocidade tangencial, do ponto de vista teórico, eu tenho que a velocidade tangencial é igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio, que seria justamente esta distância aqui que eu estou segurando entre o ponto da onde está amarrando e o ponto que eu estou segurando a corda. Se eu segurar mais para cá, eu tenho um raio maior. Se eu segurar mais perto, eu tenho um raio menor. O ômega, ele é a velocidade angular. A velocidade angular, eu posso escrever isso aqui também como 2πf vezes o r. Só que o f, se eu quiser escrever em termos de rotação, que é o que na prática a gente tem, a rotação eu tenho 60 ciclos, o f seria ciclos hertz, ciclos por segundo. Se eu quiser considerar ciclos por minuto, eu posso fazer então, ficaria 2π vezes n vezes r dividido por 60, para eu ter aqui o n entrando em rotações por minuto. Então, nesse caso, como eu tenho aqui, eu posso dividir ali, o 2 com 60. Então fica π n vezes r dividido por 30. Então, dessa forma aqui, eu consigo calcular direto. Então, n é a rotação em RPM e o r é o raio que a gente vai considerar, o raio da circunferência de formato que vai considerar. Vou mostrar para vocês agora uma diferença. Se eu fizer um raio menor, o que vai acontecer? Se eu começar a gerar o raio menor, se eu gerar numa velocidade muito baixa, ele tende a não formar essa trajetória, ele começa a cair aqui. Por quê? Porque ele não gera uma força centrífuga suficiente para manter nessa trajetória. Então, para isso acontecer, eu tenho que girar numa velocidade angular ou numa rotação maior. Por outro lado, vou fazer mais afastado, se eu pegar aqui um raio menor, eu consigo manter esse raio, manter esse giro com uma rotação mais baixa. Não sei se você consegue visualizar, estou uma rotação bem mais baixa, vou diminuir um pouco. Se eu tentar fazer a mesma rotação, ele começa a cair. Ou seja, eu tenho que obrigatoriamente girar mais rápido para que eu consiga fazer esta rotação. Aí vem a pergunta que não quer calar. E daí? Bom, e daí que é o seguinte, se eu for voltar aqui na apresentação, se eu pensar primeiro na gacheta,
o que acontece, né? A gacheta ela fica parada aqui, né? Que nem está aqui nessa figura, né? Cada xizinho desse aqui é um anel de gacheta. Então o que acontece? Esse eixo vai girar aqui, né? E a gacheta ela fica paradinha, bonitinha lá. Então, experimenta você pegar a sua mão e esfregar nessa velocidade que eu estou fazendo. Agora começa a aumentar mais. O que vai acontecer? Isso é até intuitivo quando a gente está com frio, né? O que a gente faz? A gente faz assim, né? Para esquentar a mão. Se você fizer devagarzinho, você gera menos calor. Se você fizer mais rápido, você gera mais calor. O que vai acontecer aqui, então, na gacheta? Para rotações maiores, eu vou ter um aquecimento maior aqui da gacheta. Então eu tenho que ter gachetas que sejam mais lubrificadas. Né? Então por isso que eu faço, né, lubrificação em PTFE, lubrificação em grafite, para eu ter uma gacheta mais lisa. E como é que eu calculo a velocidade periférica aqui? A velocidade periférica, né, a gente só pegando aqui a fórmula, vai ser π vezes a rotação dividido por 30 vezes o raio. Só que a gente não mede o raio aqui do eixo, né? A gente mede normalmente, aqui a rotação, a gente mede normalmente o diâmetro. Só que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então eu posso escrever essa fórmula como π vezes n vezes o d dividido por 60 de novo. Isso medindo já o diâmetro. Então, se você tiver o diâmetro do eixo ou da luva, nesse caso aqui da luva, que seria aqui, né? Esse tamanho aqui, esse aqui seria o meu diâmetro. Você pega o diâmetro, pega a rotação do seu equipamento, multiplica por π e divide por 60, você vai ter a velocidade periférica. E a velocidade periférica que costuma vir em catálogos. Então o catálogo vem, a velocidade periférica é no máximo, né, para aplicar a gacheta, no máximo de tantos, de tal valor. E é através dessa fórmula que eu acabei de mostrar, que você consegue calcular isso. E se fosse selo mecânico? Bom, o selo mecânico é um pouquinho mais complicado. Por quê? Eu tenho dois diâmetros. Eu tenho esse diâmetro aqui, vou chamar de Dzinho, e tenho esse outro diâmetro maior aqui, que eu vou chamar de Dzão. E aí, qual que você usa na fórmula, né, que a gente viu aqui? A velocidade periférica vai ser π vezes n vezes um diâmetro dividido por 60. Mas eu vou chamar de diâmetro linha aqui. Só que esse diâmetro linha, na verdade, ele vai ser um diâmetro médio. Então eu pego o diâmetro mais diâmetrozinho, o diâmetro externo, né, eu posso colocar externo e o interno, e divido por 2. Então esse D aqui vai ser o diâmetro médio. Por quê? Por que o diâmetro médio? Porque eu não vou ter o atrito, ele acontece em toda a face aqui. É diferente da gacheta, que acontece aqui no axial aqui do eixo. Já no selo mecânico, ele acontece nessa face aqui, ó, ao longo do raio. Então eu não posso pegar nem o diâmetro menor, nem o diâmetro maior. Eu tenho que pegar, para ter a referência, eu pego a média do diâmetro interno e do diâmetro externo. Aí vem a segunda pergunta que não quer calar. E daí? Bom, e daí que quanto maior for o diâmetro do selo mecânico, maior vai ser a velocidade periférica. Consequentemente, maior vai ser o calor gerado por atrito. Por isso que tem selos mecânicos que são selos mecânicos para trabalhar a seco, né, com grafite especial para trabalhar a seco, que usados normalmente em reatores e agitadores. Esses selos mecânicos, eles trabalham numa rotação bem baixa. Porque se eu for querer trabalhar numa rotação mais alta, o selo mecânico não aguenta, porque ele vai gerar muito calor. Né? Então, nesse caso, teria que ser uma outra solução. É por isso que a gente não consegue aplicar, muitas vezes, esse tipo de selo de trabalho a seco em bombas centrífugas, por exemplo, porque as bombas centrífugas giram numa rotação muito maior. E agora, se você gostaria de fazer um convite, né, se você quiser aprender mais sobre selo mecânico, sobre bomba centrífuga, sobre gachetas e tudo mais, a gente tem vários cursos, né, nesses temas. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, caso seja seu interesse, fica aí o convite. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.